Chegamos em Virgem. Vamos entender mais esse signo e como ele funciona. Qual é a função de Virgem? Vamos lá. Vou começar trazendo o que a gente já ouviu falar sobre esse signo e vamos tentar entender o motivo destas características, né? 3 palavras que a gente conhece relacionadas ao signo de Virgem, bem comuns: crítico, perfeccionista, organizado. Vamos entender o motivo, né? Para poder a gente entender um signo, a gente tem que ir até a origem dele. Virgem vem da polaridade Yin, do elemento terra e da modalidade mutável. A polaridade Yin fala da questão introspectiva, de questões voltadas para o tempo da natureza, para a introspecção, para o lado feminino do ser humano, aquele que tem a paciência, do cuidado e tudo mais. O elemento terra fala sobre a matéria concreta, e a modalidade mutável fala sobre a dispersão. Os signos mutáveis têm como função expandir. O cardinal inicia, o fixo mantém e o mutável expande. O mutável, de alguma forma, vai diversificando o elemento. Então vamos lá, até aqui a gente já encontrou um signo do elemento terra e a gente está no segundo nível do elemento terra. O primeiro signo do elemento terra que a gente encontra é o signo de touro. Para poder a gente entender Virgem, a gente precisa entender também Touro. Os signos estão conectados entre si, principalmente os do mesmo elemento. Touro representa os nossos talentos pessoais, nosso corpo. A nossa principal ferramenta de trabalho e de vida é o nosso corpo. Isso é Touro. E a partir do nosso corpo a gente vai encontrando que a gente tem determinadas habilidades e determinadas vontades. Isso é Touro. Tudo que está conectado com alguma habilidade natural da pessoa, a gente relaciona com o signo de touro. Por exemplo, uma pessoa que gosta de fazer desenhos, pinturas, isso tudo é um talento natural. De alguma forma ela sabe fazer aquilo e ela gosta de fazer aquilo. Touro. E touro é o signo de terra fixa, então é algo fixo na pessoa, representa os princípios da pessoa, aquilo que ela traz inerente nela como talento. Começando pelo corpo. Quando a gente vai para a Virgem, a gente encontra a terra mutável. Então a gente pega o fixo, vai para o mutável. O mutável tem como objetivo a dispersão, como eu disse, a manutenção. Então Virgem, conectado a Touro, tem como objetivo aprimorar o que a pessoa é. Então tudo que tem a ver com aprimoramento, a gente relaciona com o signo de Virgem. Dando o exemplo do desenho, se você descobriu lá em Touro que você gosta de desenhar, de pintar, em Virgem você vai aprimorar esse talento. Em Virgem você vai tratar isso como uma lapidação. Em Touro você tem a pedra bruta, em Virgem você vai lapidar essa pedra. E aqui a gente já começa a entender a questão do perfeccionismo do signo de Virgem. Ele sabe que algo pode sempre ser melhor do que é, porque Virgem é um signo do aprimoramento do que já existe, aprimoramento da matéria. A gente encontra também a questão da crítica. Se Virgem sabe que dá para melhorar, então quer dizer que sempre vai ter um ponto a ser criticado em determinada questão. O problema é quando passa demais os limites, né? Aí a crítica passa a ser destrutiva. A pessoa não consegue ver o que tem de bom em determinada situação e passa a agir de forma muito destrutiva. Então aqui a gente já entendeu que o perfeccionismo e a crítica está relacionado a, já que o signo de Virgem representa o aprimoramento daquilo que já existe na questão material, então é natural que as pessoas de Virgem, por exemplo, principalmente de Lua em Virgem, tenham muito essa questão da crítica e do aprimoramento constante de determinada questão. E aí a gente volta à questão da organização, mais uma vez. Se você tem um quarto, esse quarto representa Touro, a matéria sólida. A cama palpável, o guarda-roupa palpável, e Virgem vai entrar aqui sendo o organizador desse quarto. A matéria bruta é o quarto com os itens que tem dentro dele, e a função de Virgem é aprimorar. Organizar, deixar tudo pronto, deixar tudo limpo, isso é Virgem. E a gente encontra Virgem no nosso dia a dia o tempo todo, assim como todos os outros signos. Tudo que você pega para fazer e você faz mais de uma vez,
você vai se aprimorando naquilo. Se você começou a tocar um instrumento, quanto mais você pratica, melhor você fica. Isso é virgem. Tudo que tem a ver com a prática constante, a gente relaciona ao signo de virgem. E até aqui a gente já consegue entender. Uma pessoa que não tem essa paciência da prática, de fazer as coisas repetidas vezes, é um sinal de que o signo de virgem nela precisa ser melhor desenvolvido. E aí se alguém diz que não tem talento nenhum, é muita falta de alto valor lá em Touro. Dificilmente a pessoa não vai ser boa em nada. Nem que seja para poder se comunicar, por exemplo, uma pessoa extrovertida, comunicativa, isso aí pode ser configurado como um talento natural da pessoa, porque não é todo mundo que consegue fazer isso. E à medida que a pessoa vai conversando, se aprimorando, se comunicando, ela vai ficando ainda melhor naquilo que ela tem como talento natural. Então aqui novamente a gente vê Touro e Virgem. Então aqui a gente compreende também que Virgem é um signo do servir. Uma pessoa que nasce sob o signo de Virgem, à medida que ela desenvolve a jornada solar dela, que a gente estava falando isso lá em Leão, ela vai descobrindo que quanto mais ela se sente útil, melhor ela se sente, mais alegria ela vibra, porque a gente está falando do Sol em Virgem, e seja qualquer tipo de serviço. Mas a principal função do signo de Virgem na nossa vida é representar que a gente reconhece que tem um ego, uma família, um talento, uma vontade de conquistar, mas quando a gente chega em Virgem, a gente encontra a necessidade do servir. É o momento onde a gente vai servir ao sagrado. Aqui é o momento onde a gente vai lapidar a nossa humildade. A gente começa a fazer isso em Virgem, porque até Leão a gente está se descobrindo. Quando a gente chega em Leão, a gente encontra a nossa individualidade, como eu disse, né? Então você se reconhece rei da própria vida, que o filho do sagrado, que tem o direito de exercer todo o seu brilho na vida e por aí vai. Mas quando a gente chega em Virgem, o rei precisa tirar a coroa e servir. Mas não necessariamente servir aos outros. Esse servir que eu estou dizendo aqui tem a ver com servir ao sagrado, como eu falei. E o que significa servir ao sagrado? O signo de Virgem mostra que dentro do sistema que a gente vive, a gente tem uma determinada função. Então, por mais que você seja um rei, o outro seja um rei, o outro seja um rei, você tem que cumprir uma função dentro do sistema. Se você é funcionário de uma loja, por exemplo, você tem o seu papel a cumprir ali. Virgem também é um signo relacionado ao trabalho. Já que está relacionado ao servir, está relacionado também ao trabalhar. Mas, mais uma vez, esse servir deve ser de acordo com o próprio sagrado da pessoa. E a partir daí, quando ela se conecta com o próprio servir, em conexão com esse sagrado, ela entende que existirá determinados momentos na vida onde a pessoa precisará servir aos outros. Mas esse outro que está sendo servido faz parte do sagrado também. É um momento onde a gente, mais uma vez, precisa desenvolver humildade, porque no caminho do despertar espiritual, a gente vai precisar lidar com situações onde esse rei que a gente encontra em Leão vai precisar se dobrar para poder servir aos outros também. Isso é Virgem. Geralmente para as pessoas de Virgem isso não é grande problema, porque a função, o que dá alegria para Virgem é o servir, é o se sentir útil, é o se sentir de alguma forma doador. Vejam só, o signo de Virgem é representado por uma virgem, inicialmente. Aqui a gente vê a imagem de uma freira. Mas vamos entender o que significa o nome Virgem para esse signo. Quando a gente ouve a palavra Virgem, a gente lembra logo de uma pessoa que não teve nenhum tipo de relação íntima. Quando a gente ouve a palavra Virgem, a gente precisa relacionar a pureza, a algo que não foi tocado. Esse é o objetivo de Virgem, a gente começa a entender aqui. De alguma forma trazer a purificação. Por exemplo, uma água limpa, pura, sem nada, a gente pode dizer que aquela água é virgem. Agora, se você coloca sal na água, ela já não é mais virgem. E aqui a gente entende mais um pouco da questão do perfeccionismo de Virgem, né?
Se o objetivo de Virgem é a purificação, a organização e a manutenção do sistema, é tornar tal coisa virgem o mais próximo possível do perfeito, então a gente entende por que que ele recebe esse nome. Quando você reconhece um talento seu, ele tá bruto. Isso é touro. À medida que você aprimora ele, você vai tornando ele virgem. Você vai tornando ele puro. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer um garimpo e encontra uma pedra de ametista. Aquela pedra de ametista, a pessoa vai precisar lapidar aquela pedra para poder dar mais valor a ela. Vai precisar tirar partes que não têm necessidade, vai precisar purificar, vai precisar torná-la virgem. Aqui a gente encontra essa moça fazendo uma oferenda, né? Ela está de joelhos, com as mãos em prece, porque mais uma vez a gente traz a questão do servir do signo de Virgem. Tudo que a pessoa faz pela vida, por ela e pelos outros, em primeiro lugar deve ser dedicado ao sagrado. Então aqui de alguma forma a pessoa vai buscando uma fonte de alegria para a própria vida, porque ela está servindo a algo muito maior do que ela. E para poder a gente desenvolver o signo de Virgem, mais uma vez a gente volta no ego. Ele precisa ser relativizado, precisa ter abertura. Caso contrário, a pessoa vai se colocar como eu sou isso, eu gosto disso e não gosto daquilo, não vou mudar porque eu nasci assim e pronto. E mais uma vez, a humanidade num geral está ainda muito presa na questão do signo de Câncer e do signo de Leão. Ou presos à família, Lua, ou de alguma forma muito voltados para o ego, muito voltados para si mesmo. Não está errado, mas a gente precisa avançar. Existem muito mais funções que o ser humano deve desempenhar. Quando a pessoa aprende a ser útil e a ser eficaz, ela está desenvolvendo o signo de Virgem. Toda vez que a pessoa for servir, que a pessoa for ser útil, de alguma forma ela vai estar precisando dobrar muito o orgulho dela. Nessa carta a gente vê também aí um fogo e uma fumaça, né? O fogo aparece aqui como um símbolo de purificação. Apesar de Virgem ser um signo de terra, o fogo ele pode vir aqui representando essa pureza, mais uma vez buscada pelo signo de Virgem. E aí o que acontece quando a pessoa fica muito presa na questão da crítica? Ela acaba não achando que está suficiente nunca. Isso pode ser um perigo. E aí a gente começa a ver o lado mais sombrio do signo, né? A pessoa está sempre ali se aprimorando, maravilha, mas por ela saber que dá para melhorar sempre mais, ela não se encontra satisfeita. E aí isso pode ser um perigo e uma trava na vida da pessoa que não se dá por satisfeita em momento algum. Isso cabe apenas às pessoas nascidas sob o signo de Virgem? Não, isso é para todo mundo. Quem nunca quis realizar alguma coisa, mas não achava que estava bom o suficiente e abandonou aquilo? Ou então, mesmo aprimorando mais e mais e mais, não acha que está o suficiente. Então, nunca cria, nunca dá vida. Então, fica preso na própria crítica. O signo de Virgem também está relacionado à agricultura. Enquanto em Touro a gente encontra a própria terra, o arado da terra, relacionado ao próprio animal touro, que pode servir como aquele que prepara a terra, o signo de Virgem tem a ver com a colheita. Então a pessoa planta e a pessoa colhe. E a gente vê em culturas antigas onde boa parte dessa colheita ela é servida ao sagrado. Então ela é colocada como uma oferenda ao sagrado, como um agradecimento pelo alimento. Então aqui mais uma vez a questão da humildade é encontrada no signo de Virgem. E aqui a gente já começa a ter pistas, né, sobre como anda o signo de Virgem na nossa vida. Você é excessivamente crítico, então o signo de Virgem está desequilibrado. Você é uma pessoa que não gosta de praticar e viver a vida todo dia um pouquinho de cada vez, também representa que o signo de Virgem está desequilibrado. O signo de Virgem representa a rotina, o cotidiano. Todo dia um pouquinho, todo dia aprimorar um pouquinho, todo dia se tornar uma pessoa melhor, todo dia se lapidar. E por fim, quando a gente olha para essa carta, a gente encontra aqui novamente o caduceu de Mercúrio.
E isso nos dá uma pista sobre quem é o nosso regente de Virgem. Aqui novamente Mercúrio aparece regendo um segundo signo. Ele rege Gêmeos e rege Virgem também. A gente vai entender um pouco mais como funciona a regência de Mercúrio sobre o signo de Virgem.